Então hoje a gente vai pensar sobre a diferença existente entre informação e experiência. A gente vem atualmente, eu venho percebendo, ficando muito preocupado em adquirir informações. Nós precisamos sempre ter muitas informações e talvez a gente venha deixando de lado a experiência. Vamos saber a diferença entre as duas? A experiência tem a ver com o que nos passa, com o que nos acontece. O que se passa fora, o conjunto de coisas que vão se passando ao longo do nosso dia, tem a ver com a informação. Então eu estou dizendo que a informação não é experiência. A gente pode ter experiência a partir da informação, mas a informação em si, sozinha, ela não é experiência. E hoje em dia, a gente se vê impelido a ter muita informação, um conjunto muito grande de informações, porque muitas informações estão disponíveis para a gente. Nós precisamos estar constantemente informados sobre o que se passa e nós precisamos também ser informantes sobre o que se passa para as pessoas. Um autor chamado Jorge Bondia, da Universidade de Barcelona, ele diz assim que o sujeito da informação é o sujeito que está constantemente preocupado em obter informações. Ele passa bastante tempo buscando informações, se informando, e que às vezes há até uma obsessão pela informação, pela aquisição de informações, quase que por colecionar informações. E depois da informação vem a opinião. A gente vive num tempo também em que a gente precisa ter opinião sobre tudo. Não ter uma opinião sobre alguma coisa que esteja acontecendo, um evento, uma situação, um fato, é considerado muito estranho. Você precisa estar informado e você precisa ter uma opinião sobre aquilo o qual você se informou. E tudo isso acontece muito rapidamente. Você precisa se informar, acumular informações rapidamente e emitir opiniões sobre essas informações acumuladas rapidamente também. Você não pode passar um período de tempo decantando aquilo e não ter uma opinião. Você precisa produzir opiniões rápidas. E a experiência, ela é diferente da informação. A experiência não tem a ver com acúmulo de informações e nem com a emissão de uma opinião rápida. A experiência, ela tem a ver com o se deixar tocar, se deixar sentir pelo que acontece, se alongar um pouco para esperar, para ver o que você está pensando e o que você está sentindo. Significa poder refletir sobre o que está se passando. A experiência tem a ver com você poder olhar devagar, com você poder sentir mais devagar, com você poder suspender as suas críticas, os juízos de valor. Tem a ver com você poder se abrir para uma nova situação, para um novo que se apresenta. Tem a ver com calar, com escutar o outro, com ter paciência. Então, quando a gente experimenta algo, a gente não julga algo, a gente se abre para entrar em contato com esse novo que se apresenta para a gente e isso significa então a gente estar aberto para o encontro e a gente estar exposto a esse encontro. O sujeito da experiência não é um sujeito que se impõe nem o que se opõe, é um sujeito que está ali, aberto para esse encontro com o novo. O Heidegger tem uma fala muito bonita, que eu considero muito bonita, sobre o viver uma experiência. Ele diz assim, que viver uma experiência, quando a gente vive uma experiência, significa que algo nos interpelou, que algo nos aconteceu e que, portanto, a gente pode se transformar com aquilo que nos aconteceu. E nós estamos falando, então, que experienciar algo significa a gente poder tanto ser impactado, tomado por aquilo que a gente viveu, como a gente elaborar sentidos, a gente produzir significados sobre as nossas relações, sobre fatos, sobre situações, sobre a nossa vida e sobre a finitude também. E claro que a informação é muito importante.
A informação é importante e essa disponibilidade de informações que nós temos hoje é muito importante porque ela amplia a nossa capacidade e a nossa possibilidade de conhecimento sobre fatos, situações, mundos diferentes, técnicas novas, enfim, a gente fica muito mais potente com essa disponibilidade de informações que nós temos. O ponto não é a gente deixar de lado a informação e nem deixar de ter opinião e nem deixar de ser crítico. A questão é a gente não perder de vista a experiência, a gente poder se alongar nessa informação, a gente poder escutar melhor o outro, a gente poder se deixar tomar pelo vivido, a gente poder degustar um pouco melhor o que a gente viveu, para entender o que a gente sentiu, para construir sentidos e significados sobre aquilo que foi vivido ou que se foi informado. Viver a experiência é poder saborear mais o que nos acontece. Falamos então hoje e refletimos sobre a diferença entre a experiência e a informação, considerando a importância das duas, e nos vemos então no próximo vídeo. Eu espero você.